Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Gente, vamos terminar essa aula de Macedônia? Na semana passada, a gente estava falando, né? Eu comecei a introduzir para vocês, principalmente sobre os macedônicos. Por que a importância dos macedônicos? A gente sabe muito da cultura macedônica até hoje, por causa, principalmente, do que a gente vai falar agora, que é a chamada cultura helênica. A cultura helênica nada mais é do que a junção dos gregos, da cultura grega, com a dominação dos macedônicos, né? Os macedônicos que ajudaram, principalmente a cultura grega, a chegar até onde a gente tem ainda, né? A ver a cultura grega em várias partes da Europa, sendo que os gregos mesmo não chegaram até lá. Por causa dessa dominação macedônica, que a gente consegue também conhecer a cultura grega, muito do que a gente viu até hoje. Na semana passada, a gente relembrando, a gente viu sobre o Alexandre o Grande, né? Que foi o grande imperador dos macedônicos, né? Não é o nome dele verdadeiro é Alexandre Magno, mas recebeu esse nome Alexandre o Grande porque ele conseguiu, menos de 25 anos da vida dele, dominar uma extensão territorial da Europa, da Ásia, ali onde fica o Oriente Médio, né, do norte da África, coisa que ninguém nunca tinha feito, né? Este homem conseguiu fazer tudo isso, ou seja, dominar tudo isso. Lembrando também, ele só conseguiu fazer essa dominação porque ele ia dominando a região, tipo, né? E ele ia construindo com os povos que estavam sendo dominados, ou seja, as regiões que estavam sendo dominadas, ele não ia lá e impunha, né, a política dele, ou impunha, né, a religião dele. Não, ele aceitava, o único jeito, ele falava, olha, a gente está dominando, mas, né, a gente vai deixar vocês acreditarem nos deuses que vocês querem, a gente vai deixar, né, quer continuar a cultura que vocês têm, né? Em muitos lugares lá, politicamente, ele mantinha até os próprios governantes que eram da região, ele deixava mantendo esses governantes para que não houvesse tantos conflitos. Agora, regiões que ele confiava menos, né? Que ele achava que ia ter mais problemas de conflito, que a população ia se revoltar, ele ia lá e colocava generais de confiança dele no poder. O que acontece, né? Agora, então, a gente vai falar um pouquinho. Além disso, a cultura macedônica também ficou famosa, né? A cultura macedônica também vai ficar famosa, principalmente por causa de um lugar que ele, né, o Alexandre ajudou a criar, que foi a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria é a primeira biblioteca que se conhece do tamanho, um porte gigante de biblioteca, né, que conseguiu juntar documentos, né, ou seja, documentos de vários lugares, de várias regiões, da Grécia, da Pérsia, do Oriente Médio, do Norte da África, várias regiões. Então, a proposta era tipo, ter um conhecimento geral, universal sobre aquilo. É por isso que ficou tão famoso, né, vai ficar tão famoso esse povo, né? Então, vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho, né? Então, a política do Alexandre era essa, de manutenção da ordem, né? Não entrar em conflito direto, ele não permitia que quando tivesse dominação houvesse estupro, houvesse saque, houvesse roubo, né? Disso tudo. Por isso que ele conseguiu manter e dominar tanto, né? Manter tanto lugar. O que vai acontecer, né, depois disso? A economia, né, do Império dos Macedônicos vai crescer muito, né, pessoal? Por quê? Vai crescer tanto porque não, né, não é à toa. O Alexandre vai ser um ótimo, né, dominador, ele vai saber negociar com os povos dominados para manutenção, né, de uma paz até desse império. O que acontece? Os macedônicos vão ficar famosos também muito pelo comércio, tá? Para manter esse império todo, né, que era grande, vamos lembrar lá, ó, né, vamos lembrar onde que onde que o Alexandre vai ajudar a dominar. Antigamente,
A Macedônia era isso aqui só, gente. Tá vendo? Só essa Macedônia. O Alexandre, ele vai dominar toda essa região aqui. Vai dominar essa região, o reino de Pérgamo, reino Licé, vai dominar toda essa região. Vai dominar o norte da África também. Tá vendo? Ó, vai dominar toda essa região, vai chegar aqui, ó, na Pérsia, vai dominar o Egito. Então, ele vai conseguir uma região de dominação muito grande. Para dar conta de tudo isso, né, a economia para dar base, aguentar essa dominação, vai ser sustentada principalmente pelo comércio, né? Ele vai comercializar produtos da Pérsia, né, do Oriente, ali do Oriente Médio, para a região da Grécia, ali, né, nos Balcãs, né, que vai também transportar para o norte da África. Ele vai, né, manter esse comércio em toda essa região. Vou mostrar aqui para vocês, né, no livrinho, né? Ele vai fazer essa troca, olha a página 20, toda que ele vai manter o comércio levando de uma coisa para outra. A agricultura, né, os lugares de domínio de agricultura que plantavam-se muitas coisas também, vai ser mandada para todas as outras áreas, né? Então, um lugar que se plantava mais milho não, desculpa, mais soja, vai enviar para outro lugar que se planta mais vinho, ou para um outro lugar que tem mais artigo de luxo, né? Para facilitar essas trocas comerciais, o Alexandre vai usar pequenas moedas feitas de ferro, como essa aqui, tá? E moedas feitas de ouro. Nessas moedas, ele vai mandar timbrar, ou seja, ele vai mandar ter a carinha dele. Olha aqui. O que é isso aqui? É que a gente chama de efígie, tá? Então, nas moedas, ó, vai ter sempre a carinha do Alexandre. Em ambas moedas, tá vendo? Ele está representado de forma diferente, mas esse é o Alexandre. Do outro lado, né, muitas vezes está timbrado algum deus ou algum símbolo, né, que mostre a dominação macedônica. Então essas moedas, elas circulavam em toda a região dominada pelos macedônicos para poder facilitar a troca. O que vinha de um lugar a outro? Produtos da Ásia Menor, que é essa região aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Produtos dessa região aqui, né? Ásia Menor, vinha especiarias. O que a gente chama de especiarias? Especiarias nada mais é do que temperos, gente. Essas especiarias, né, vinham principalmente ali da região que é do Paquistão, né, ali tudo da Pérsia, do Oriente Médio, o Irã, Iraque. Procurem isso no mapa de vocês no Atlas. Então, era se usado muito tempero. Por que já se usava muito tempero? Para vocês que talvez não saibam, mas antigamente não existia geladeira. A geladeira foi ser inventada lá pela década de 30, e do século 20 mesmo, lá para 1930. Imagina antes de Cristo. O que a gente usava? Antes, né, disso aí, não tinha geladeira. A gente usava o quê? Para carne e outros, né, alimentos serem conservados, o cheiro, não ficar cheiro de podridão, usavam-se algumas coisas. Para conservar a carne, usava-se principalmente o sal, você salgava a carne. Ou colocava a carne e outros alimentos dentro da banha de animais, né? A banha nada mais que a gordura dos animais. Para que ela não fique com cheiro ruim, parece podre, usavam-se os temperos. Os temperos, hoje a gente põe para dar um gostinho gostoso, né? Eles também colocavam isso. Mas muitos desses temperos era para não ficar esse cheiro ruim da comida. Então usava-se, por exemplo, pimenta do reino, cúrcuma, anis estrelado, cravo, sabe aquele cravinho que vai principalmente no beijinho? Então, tudo isso. Além disso, vinha também perfumes, artigos de luxo, como seda, como cerâmicas, como essas vinham. Lá do produtos da norte da África, lá do Egito, vinha-se os papiros. Lembra que os papiros que os egípcios usavam, né, para escrever o hieroglifo? O papiro só pode vir na região do Egito porque o
papiro é feito de uma planta, né, chamada de papiro, que só existe no Egito, gente. Tinha assim também cereais, mas era assim, muito usado os papiros, porque o papiro era ótimo para enrolar. Tá vendo esse aqui, ó? Esses eram os rolinhos. Antigamente, como eu falei, não existia livros, mas existiam os papiros. Então, na Biblioteca de Alexandria, existia milhares desses rolos de papiros, tá? Existiam rolos de papiros feitos por filósofos atenienses, lá, primeiros filósofos. Existia papiro de escritos, né, de documentação dos egípcios, contabilidade, de matemáticos. Existia papiros de estudo da astronomia, né, estudo das estrelas. Então, na Biblioteca de Alexandria, existiam todos os tipos de papiro, né, coleções, né, de escritos, né, de todas as regiões em que os macedônicos dominaram. Por isso que o papiro ele era muito comercializado no norte da África e ia para outras regiões. O que acontece? Essa cultura de comércio, essa cultura de levar produtos para outras regiões, ajudou muito a misturar a cultura dos macedônicos. O que antes era uma cultura só, de gregos, macedônicos, persas, né, elas viraram um grande misturado, né? Por quê? Porque quando você domina um outro povo, não some, né, do jeito que é. Por exemplo, se vocês fossem morar na Inglaterra, lá eles falam inglês. Se vocês fossem morar lá, vocês iam começar a falar inglês, certo? Certo. Só que vocês iam esquecer o português? Não. Se vocês fossem morar na Inglaterra, vocês iam começar a comer, né, comidas típicas da Inglaterra. Mas vocês iam deixar de conhecer a feijoada, o arroz, o feijão, o macarrão brasileiro? Não. Então, por quê? Porque é uma cultura nossa, a língua, a nossa alimentação, tudo isso são fatores culturais que a gente não deixa de existir ou ter na gente mesmo quando a gente vai para um outro lugar, né? Então, o que é? A cultura helênica foi a cultura realmente que mais chegou para a gente até hoje. É por causa da cultura helênica que a gente conhece mais a cultura grega. Então, o que é a cultura helênica? A cultura helênica nada mais é do que a fusão, ou seja, a mistura da cultura grega, né, que veio dessa região aqui, ó, pessoal, veio aqui dessa região, mais a cultura macedônica, que veio daqui de cima, mais a cultura de povos dominados, como os persas, como os egípcios. Então, é uma mistura de egípcios, de gregos, de persas, né, de macedônica, é uma mistura de todo mundo, que vai dar o tal chamada cultura helênica. Por isso que a difusão da cultura helênica ela é lenta, é um processo lento, né? Porque é isso que eu tô falando, você não chega num outro lugar e já se adapta a tudo, né? Tipo, agora eu começo a comer e adorar e falar outras línguas. Não, você vai aprendendo a falar outras línguas, você vai aprendendo a gostar de outras comidas, você vai aprendendo a se vestir como os outros. Então, isso é tudo muito devagar, né? Então, cultura helênica, ou seja, a difusão, a mostrar, né? Você repassar a cultura helênica foi um processo lento, tá? Como que foi repassada essa cultura grega através, principalmente a cultura grega foi levada aos outros povos, através da arquitetura. Então você vai ver aquele tipo de arquitetura que a gente viu, sabe como vocês desenharam? A gente vai ver não só aqui na região onde era a Grécia, vai ver aqui, ó, no norte da África, vai encontrar aqui na Pérsia, onde fica a Ásia Menor. Vocês vão ver filosofia sendo conhecida. Tinha, então, ó, o Aristóteles mesmo, que era grego, foi com o Alexandre já para o Egito, né? Para onde ficava Alexandria. Então tem, né, divulgação da arte grega, divulgação da religião grega, da arquitetura grega, da filosofia. Tá vendo? Essa aqui, ó, é tudo cultura helênica. Para vocês parece a grega, né? Mas na verdade ela é helênica. Por quê? Porque ela foi achada em outras regiões que não é a Grécia. Ó, por exemplo, esse quadro aqui, ó, são dos deuses gregos. Também foram achados em um afresco em outra, esse aqui é bem antigo também, foi achado em outras regiões que não é a Grécia, né? Vai ter, então, a criação de vários centros de estudo,
essa cultura também vai ser passada quando se estimula-se que os generais casem-se com a elite, ou seja, casem com as pessoas mais poderosas dos lugares de dominação, para que essa cultura seja misturada. É a mesma coisa que, sei lá, eu brasileira e eu, professora Kelly Keiko, brasileira, casar com um chinês, né? Se eu tiver meu filho, uma filha, o que vai acontecer? Ele vai comer, meu filho e minha filha vai comer só comida chinesa? Não, vai comer brasileira também, vai comer os dois. Então, essa difusão, essa mistura que vai acontecer é chamada de cultura helênica. Pessoal, façam as atividades também, então, que a gente vai corrigir na próxima aula. E por isso é só. Beijão. Usem o caderno, anotem o que vocês não entenderam para a gente falar também na próxima aula. Tchau, tchau!